Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém? Eu gostaria de deixar um texto bíblico que, por muitos não estudarem a palavra de Deus, entende esse texto equivocadamente. O juízo temerário fala assim, ó, capítulo 7, Evangelho de Mateus, do verso 1. Não julgueis para que não seja julgado, porque com o juízo que julgaste, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. Vamos mais. E por que reparar no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Bom, só até aqui. Irmão, a gente tem que entender que esse texto aqui tem um contexto. Jesus estava aplicando no Sermão do Monte e tinha ali fariseu, tinha escribas, foi dado como os doutores da lei, da letra. Por isso que o apóstolo Paulo fala que a letra mata. E muitos falam que não é preciso ler a Bíblia, porque se ler muito vai morrer, não. O apóstolo Paulo estava falando, como os escribas desse tempo aqui, que Jesus também estava falando. Jesus ele estava falando esse versículo aqui para os fariseus e escribas, porque eles implantavam no meio do povo uma soberania morfenomenal, achando que eles sabiam de tudo, que eles eram o cara, mas eles não cumpriam aquilo que eles falavam. Então, escriba é dado como mestre da lei, o mestre da lei é doutor da lei. Por isso que o apóstolo Paulo fala que a letra da lei mata. A letra da lei mata, mas a letra da Bíblia nunca vai te matar. Jesus estava aplicando isso aqui para os fariseus e escriba. Você está entendendo? Por que a gente não deve julgar uma pessoa se a gente está cometendo um pecado pior do que essa pessoa? Seria melhor tirar a trave de futebol que está no nosso olho. Amém? Jesus estava aplicando isso aqui. Ah, irmã, mas não tem respaldo bíblico. Vamos lá dar um pulinho em Mateus para a gente entender isso aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 18, e do verso 1. Aqui, ó. A Bíblia não tem contradição, amém? Nunca vai entrar em contradição. A Bíblia não precisa ser explicada, ela mesma se explica quando a gente pede discernimento espiritual. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versos 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o. Entre ti e ele só. Olha só. Se teu irmão estiver pecando, vai você sozinho, e repreenda-o em particular. Jesus está falando aqui em particular. Jesus falando, tá? Jesus falando. Você está entendendo? Aleluia. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se o teu irmão te ouvir, a tua irmã te ouvir, você foi lá, aleluia, e porque tu viu teu irmão pecar, tua irmã pecar, e você está confrontando ele, isso não é pecado. A Bíblia está me ensinando que não é pecado. Se eu não estiver cometendo um pecado maior do que ela está cometendo. Eu tenho direito e obrigação de cristão de alertar meu irmão e minha irmã. Vamos lá. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Jesus está falando, vai até o irmão e repreenda, porque ele está em pecado. Se ele não te ouvir, leva 2 ou 3 testemunhas. Cadê? Mas lá em Mateus 7 está falando que a gente não tem que julgar. Por que aqui que Mateus, aleluia, agora no capítulo 18 e do verso 16, fala que é para a gente chegar ao nosso irmão e repreender se ele estiver em pecado. Vamos ver no 17. Esse não, 2 pessoas ou 3, agora de testemunha, porque você chegou sozinho, ele não te ouviu, ele fez pouco caso. Agora você vai levar testemunha, 2 ou 3 pessoas contigo, para você ir mais uma vez chamar atenção, repreender o teu irmão que está cometendo pecado, e isso vai gerar, o pecado gera morte. Olha só, que fala. Esse não as escutar, diz a igreja, esse também não escutar a igreja, considere-o como um gentil e um publicano. Está falando. Se eu ver o meu irmão pecar, eu tenho que chegar até ele e repreender ele. Amém? Eu tenho que repreender o meu irmão. Você viu que a gente lembra no Mateus lá.
Não julga para não ser julgado, não condena para não ser condenado. Jesus estava falando isso para os escribas, fariseus, e muitos entendem errado. Se eu ver o meu irmão em pecado, eu tenho que passar a mão, deixar ele subir no altar, pregar, porque senão eu vou ser um julgador, aí eu vou morrer, eu vou para o inferno, e ele vai para o céu que está cometendo pecado. Não, se eu não fizer isso, ele vai para o inferno, eu também vou com ele, porque eu estou passando a mão no pecado dele. Agora vamos entender um texto aqui que muitos entendem equivocadamente, e eu venho falando isso há bastante tempo. Eu estou gravando aqui, não é live, não é ao vivo, para que as pessoas possam ouvir, ver detalhadamente e pesquisar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não é para ler, a palavra de Deus é para estudar. É por isso que muitas heresias estão entrando na igreja, porque as pessoas não estão estudando mais a palavra de Deus. Pega um texto aqui, lê sem contexto e fala que Deus revelou. Deus vai revelar aqueles que têm compromisso e que buscam a santidade que é Ele. Amém? Agora, Mateus 18, 18. Em verdade eu vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares da terra será desligado no céu. Olha o que Jesus está falando. Tudo acerca daquilo que vocês estão fazendo aqui na terra, repreendendo o teu irmão, a tua irmã que está em pecado, vocês estão ligando aqui na terra e eu estou ligando no céu. Você está entendendo? O grau da responsabilidade de nós, ministro, pregar a palavra de Deus sem conhecer a palavra de Deus verdadeiramente, dar um texto sem um contexto, gera pretexto e entra heresia na igreja. Olha só, tudo que liga na terra é ligado no céu, tudo que é desligado da terra é desligado do céu. Mas para que se aplica esse texto aqui? No contexto em cima. Se tu vê o teu irmão pecar, vai até ele, repreenda em particular. Olha só. Aí eles pegam 19 também para isolar, e muitos pastores, líderes, pegam esse texto aqui, isola de uma maneira que pensa que Jesus quer a igreja vazia. Jesus ele não quer a igreja vazia, ele quer o mundo todo salvo, é para isso que ele veio, para salvar a humanidade que está perdida. Amém? Se você não está perdido é porque você está na luz, que é Jesus. Glória a Deus por isso. Mas se você é salvo, o nosso dever é pregar para aqueles que ainda não foram salvos. Olha só no verso 19. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Olha só o 20 agora, eles isolam isso aqui. Ó. Porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Aqui eles pegam isso aqui, ó. Se a igreja está vazia, tem 2 ou 3 pessoas na igreja, ele fala, não importa se está 2 ou 3 reunidos, Jesus está no meio. Mas isso aqui, esse texto aqui não está falando, aleluia, para a gente, aleluia, orar e ele só vai aparecer, Jesus ele vai aparecer, aleluia, vai manifestar o seu poder onde tiver 2 ou 3 pessoas orando na igreja. O que o irmão de Jesus falou? Tiago falou, ei, a oração da fé salvará enfermo e seus pecados serão perdoados, pois a oração feita por um justo, ela pode ir muito em seus efeitos. Então a Bíblia está entrando em contradição? Não. É a gente que entende o texto equivocadamente porque a gente não quer estudar mais a Escritura Sagrada. É por isso que tem muita gente se lendo levantada aí, a diácono, a presbítero, a missionária, a evangelista, e não sabe nem, aleluia, aplicar um texto com contexto. Se você lê o texto, aleluia, e não explicou o que você leu, você não pregou, irmão. Você pode rodar, falar tudo, mas você não pregou a palavra de Deus. Então aqui, eles interpretam equivocadamente, porque onde tiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou presente. Mas o contexto fala o quê? Aonde tiverem 2 ou 3 reunidos como testemunha, que estão, aleluia, falando, e a igreja está punindo essa pessoa que não quer compromisso comigo, eu estou no meio de vocês, 2 ou 3. Você está entendendo aí? Você está entendendo? Leia para ver se eu estou falando... se eu sou um herege, se eu estou falando heresia, depois tenta me corrigir se eu estiver errado. Porque eu vejo muita coisa que está sendo distorcida. No 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? E eu lhes perdoarei. Até 7? Olha só. Tá confirmando tudo o que eu falei. Porque a Bíblia não tem que... A Bíblia é revelação. A Bíblia não precisa de explicação. Ela se explica por si própria. Somos nós que temos que ter discernimento espiritual para entender da maneira certa. Amém, igreja? Aí ele está perguntando, se meu irmão pecar contra mim até 7, eu tenho que perdoar ele até 7 vezes? Hein? Porque Jesus, ele falou, o próprio Jesus, ele falou, grifado em vermelho, o próprio Jesus falando, ei, porque onde tiverem 2 ou 3, aleluia, no mesmo ambiente ali, aleluia, na concordância, eu estou no meio de vós. Entendeu? Aí Pedro fala, até 7 vezes que se o meu irmão pecar eu tenho que perdoar, ele não te digo, olha só,
E Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Você está entendendo? Você está entendendo o que estão fazendo com a palavra de Deus? Eles estão pegando a palavra de Deus, estão falando assim, ó. Ah, irmão, você não pode falar porque você não pode julgar ninguém. Então você tem que ver o erro da irmã cair em pecado, cair em adultério. Você tem que ver o irmão cair em adultério, arrebentar a mulher em casa, adulterar, meu irmão. Até a palavra de adulteração, não é o adultério, não é só quando você deita com outra mulher. É quando você adultera a palavra de Deus também. Isso aqui, aleluia, é um adultério espiritual. É a pior morte que tem. Então a gente tem que ficar calado. A gente tem que deixar as pessoas que estão em pecado subir no altar. A gente tem que, desculpa falar, a gente tem que deixar um homem que beija na boca do outro homem, meter a mão no microfone e louvar. A gente tem que deixar, aleluia, uma mulher que beija na boca de outra mulher, tocar instrumento na igreja, botar a mão nas coisas santas do Senhor. Não era para ela ouvir a verdade e ela se arrepender desse pecado? Eu não estou nem preocupado se eu vou ter que pagar alguma cesta básica ou vou para a cadeia. Se eu for para a cadeia, meu irmão, eu vou pregar na cadeia. Não tenho dinheiro para pagar a cesta básica, não tenho dinheiro para pagar minhas contas. Sou trabalhador, vivo do suor do meu corpo. Não vivo pregando a palavra de Deus e cobrando, como muitos aí. Tá o pastor tal de Rodrigues e um outro lá discutindo nas redes sociais. Um debatendo com o outro, agora entrou um outro pastor ameaçando esse tal de Rodrigues, que eu não vou citar o nome, que eu conheço e tenho meu respeito, que sabe muito da Bíblia. Mas, por saber muito, se tornou o quê? Está se tornando um escriba. Porque sabe muito, lê muito, tem muito estudo, é formado, bacharel, pós-graduado em teologia, mas aí, você está discutindo na rede social que era para você estar lá fora ganhando alma para Jesus. E não vem me falar que eu não faço culto na rua, não. Ah, irmão, pregar na igreja é fácil, tem que pregar na rua. Eu já ouvi um deles falando assim, pelo menos dois, falando, ah, então por que tu não vai pregar na rua? Eu prego todo mês na rua. E eu não vejo nenhum de vocês aí que estão discutindo pregar na rua. Porque se tá difícil ganhar uma alma na igreja, dentro da igreja, entendeu? Fica muito fácil botar essa alma para fora com essas heresias que vocês estão implantando. Agora, vamos parar de discutir. Se tu vê o teu irmão pecar, você tem autoridade espiritual de chegar com sabedoria, porque a palavra mata. Amém? A palavra maldita mata, mas a palavra liberada com sabedoria, ela dá vida e vida com abundância. Começa por aí. Então, se tu vê o teu irmão, a tua irmã, cometer algum pecado, se você não estiver cometendo um pecado maior, aleluia, ou do mesmo nível que você tem, por obrigação de chegar a essa pessoa e repreendê-la em nome de Jesus. Se ela não aceitar, leva 2 ou 3 testemunhas. Se ela não aceitar, leva a igreja. Se ela não aceitar, trate esse aqui, ó. Trate esse, olha aqui, ó, como gentil e publicano. É a Bíblia, Mateus 18. Leia. E depois, aleluia, confirma comigo lá em Mateus capítulo 7, que está falando, não julga para não ser julgado. Aí vê se eu não estou certo. Vê se eu estou certo ou não, que eu estou sempre errado. Vê se a palavra de Deus não está certa. Eu vou pela palavra. É por isso que muitos não gostam de mim. Porque onde eu vou pregar, minha esposa está comigo. A minha esposa só não me acompanha na ministração quando ela está enferma, ou então está cuidando do meu filho de 8 anos de idade. Ou então, quando eu vou para um lugar que eu não tenho condição de bancar a minha passagem, a dela. Porque tem muitas igrejas que eu vou pregar que eles não me dão nem a passagem de volta para mim ir. Tem igreja que eu vou pagar Uber, mas tem igrejas que são, aleluia, denominadas como igreja pequena, que não tem condição, irmão. Não tem condição, então eu faço questão de pagar passagem. Agora, esses grandão aí que estão pregando, cobrando para pregar a palavra de Deus, estão discutindo. E eu tenho autoridade para chegar para eles e falar, vocês 2 estão errados. Vocês 3, agora 3, vocês 3 estão errados. Porque vocês estão discutindo em vez de se unir e ganhar alma. Meu irmão, eu quero saber se fulano está errado, se Bertano está errado, se fulano, ciclano, Bertano está errado. Eu quero saber. Eu tenho que saber disso, expor na rede social. A palavra de Deus me ensina. Aqui, na palavra de Deus me ensina. Vai em particular. Você e teu irmão, tete a tete, meu irmão. É tete a tete, cara a cara. E repreenda-o em particular. Se ele não aceitar a repreensão, ó, se ele aceitar a repreensão, tu ganhou essa alma para Jesus. Tu ganhou já essa alma, é para Jesus, a glória é de Jesus. Ninguém sabe de nada, quem sabe de tudo aqui é Jesus. Então começa por aí. Agora, se ele não quiser aceitar a repreensão, em particular, eu e ele, eu levo 2 ou 3 testemunhas. Se ele não quiser, eu levo para a igreja. Se ele não quiser também aceitar a repreensão da igreja, eu trato ele como um gentil e publicano. Pronto. Agora, do que adianta? Irmão Eliseu, aleluia. Irmão Salles, e agora um outro pastor aí. A mídia toda, será que é para ganhar curtida, para ganhar dinheirinho na rede social? E as almas lá fora gemendo de dor? E as almas precisando de uma cesta básica? Nesse frio, as pessoas morrendo de frio. Nesse frio, a pessoa precisando tomar uma sopa. Vamos se unir, povo de Deus, para ganhar alma para o reino, porque Jesus está vindo. E aqueles que pensam que sabem muito, que estão fazendo muito,
mas não estão cuidando das almas, aleluia, que pertencem ao nosso Senhor, vai ouvir um grande não de Jesus, eu não te conheço. Que essa palavra possa chegar, aleluia, até o coração da pessoa, aleluia, que necessita de ouvir a palavra de Deus. Por obrigação, você tem autoridade espiritual. Se tu vê o teu irmão pecar, isso trazer escândalo para a igreja, repreender ele em particular. Fica essa palavra da parte de Deus. Medite aí também, Mateus capítulo 7, verso 1 em diante, depois Evangelho de Mateus capítulo 18, 1 em diante, que a gente vai entender o que Deus está falando, de fato. Agora, não podemos pegar um texto isolado e falar, onde está 2 ou 3 reunidos no meu nome, Deus está presente, Jesus está presente, ei, porque a igreja é assim mesmo, irmão. Jesus quer uma igreja vazia. Quer não, filho, quer não. Primeiro que o texto não está falando sobre a igreja vazia. Que se tiver 2 ou 3 ali unidos em oração, que Deus está presente, não. Então, a gente está anulando a Bíblia. Tiago fala que a oração da fé, aleluia, ela pode muito em seus efeitos. A oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Tiago não está falando a oração de 2. Tiago não está falando a oração de 3. Tiago está falando a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Sabe por quê? Porque Jesus, ele orava sozinho. Muitas das vezes, Jesus, quando estava prestes, aleluia, a ser traído por Judas Iscariote, sabe o que ele fazia? Eu necessito que vocês fiquem aqui como vigilante e me ajudem em oração, que eu vou subir mais um pouco. Quando Jesus estava lá em cima orando, sozinho, aleluia, sozinho, os discípulos, que era para estar lá embaixo, aleluia, orando, estavam cochilando. E aí? Como é que fica o negócio? A gente está fazendo o nosso papel que Jesus confiou? A gente está orando, aleluia, para ajudar os nossos irmãos? Para a gente ter discernimento espiritual? Ou a gente está com medo de falar, por perder cargo, por perder posição, ou por perder até agenda? Que agora a moda é falar o que o povo quer ouvir para ter agenda lotada. Vai ouvir um não no grande dia. Fique com a palavra da verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 8,32. E conhecereis a verdade. Verdade. O que é a verdade? A minha, na sua, não prevalece. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Seja liberto pelo poder da palavra. Você e sua família. Pregue a verdade. E te prepare para tumultuar para você um monte de inimigo. Um monte de inimigo. Mas te prepare também para ver as coisas espirituais. Céu aberto, anjo descendo e subindo com a tua resposta, em nome de Jesus. Agora, varões valorosos, aqueles que cobram cachê alto, aqueles que pedem dinheiro para entregar a revelação, para de discutir e vai ganhar alma para Jesus, que a gente no grande dia, aleluia, vai ver quem é quem, tete a tete com o nosso Senhor. Amém?